Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Vamos falar aqui como é que Deus, né? Ele substitui um poder, um império, até a nível individual também, né? Como é que Deus, ele, na verdade, faz isso. Mas vamos focar mais em um império, né? Em um poder maior. Mas para começar isso, lemos em Daniel, né, no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 17, que nos diz assim, ó, que o Altíssimo tem domínio, que o Altíssimo tem poder sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Vocês estão entendendo? Vou repetir de novo. O Altíssimo tem domínio. O Altíssimo, ou seja, Deus, tem poder sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Tá entendendo? Ou seja, o poder não vem daqui de baixo, mas vem de cima para baixo. Tá entendendo? Não adianta aqui os seres humanos ficar se relutando, brigando por poder, porque o poder, meu irmão, quem dá é o mundo espiritual, é Deus. João Batista deixou isso bem claro. Nada é dado ao homem se dos céus não for dado. Vocês estão entendendo? Então preste bem atenção. Vamos ver um pouco aí, né? Vamos navegar um pouco na ciência. Observe que o planeta Terra, ele gira, né, de forma constante. E o nome dessa forma de giro que ele dá no eixo dele mesmo e giro que ele dá em torno do Sol chama-se rotação e translação. Em torno de si e em torno do Sol. Em torno de si gira a nível de 24 horas. E em torno do Sol demanda 365 dias. Tá entendendo? Então a Terra, o planeta Terra, ela faz sua rotação, sabe? No seu próprio eixo, que nos dá as 24 horas e também 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, meu amigo, minha amiga, para que você entenda uma coisa, que aqui dentro, de forma cíclica, as coisas vão acontecendo gradativamente, ou seja, as coisas vão mudando gradativamente. Estão entendendo? Ou seja, a proporção que a Terra ela vai girando em torno de seu próprio eixo, são 24 horas, muita coisa no planeta todo, a todo momento vai acontecendo, de bom e de ruim. É pessoa nascendo, é pessoa morrendo, é guerra, é fome, é bênção, é glória, sabe? Ou seja, o mundo ele está todo entrelaçado em vários acontecimentos paralelos, sabe? Bons e ruins. Tá entendendo? É uma Copa do Mundo que está acontecendo, sabe? Em outro lugar já está acontecendo guerra, em outro lugar já está acontecendo uma festa, em outro lugar já está acontecendo, né, um outro acontecimento. Ou seja, é um mundo paralelo de acontecimentos que vão aí pairando, permeando todo o globo Terra, em todo o canto da Terra, né? Talvez aqui a gente esteja alegre, né? Mas talvez alguém lá na Tailândia esteja triste. Talvez alguém lá em Israel esteja batendo parabéns, mas talvez alguém lá na Ucrânia esteja chorando. E assim o mundo vai girando em torno de si,
rotação no eixo dela e na translação, que são 365 dias. E as coisas aqui vão mudando, né? Aí tem pessoas que de baixo, né? Elas vão se virar para cima. E os que estão em cima vão ser derrubados para baixo. E aí o mundo vai girando. Vocês estão entendendo? Então, a Terra, né? Ela tem essa magia com ela. E quem fez isso foi Deus. Tá entendendo? Se você for pegar outro exemplo aqui, são os exemplos das árvores. Tá entendendo? As árvores, elas passam por metamorfoses. Suas folhas rejuvenescem, perdão. As suas folhas rejuvenescem e depois elas envelhecem e depois elas caem no solo. Tá entendendo? Então, a proporção que a Terra vai girando vai fazendo que as folhas elas fiquem esverdeadas, né, com o tempo. Depois de mais um tempo, elas vão ficando o quê? Elas vão ficando mais plácidas. Tá entendendo? E depois que ela vai envelhecendo, ela vai e cai. E quando ela cai, o que é que acontece? Ela seca. Tá entendendo? Ao qual a ciência, nós chamamos isso, segundo a ciência, de apoptose, que é a queda das folhas para dar lugar a outras folhas, porque o mundo é algo cíclico, né? As coisas, elas vão, né, de forma cíclicas aí acontecendo. Elas não param, tá entendendo? E aí vai. E é ponto de segmento nisso aí, tá entendendo? Então, esse é o exemplo da árvore. A árvore, como todo ser vivo, ela também tem essa metamorfose. As suas folhas rejuvenescem, tá entendendo? Depois elas caem, depois elas já no chão, elas vão secar e no lugar da que caiu, vai nascer outra. Como Roberto Carlos falou, né? As folhas quando caem, nascem outra em seu lugar, meu irmão. Ou seja, nada aqui na Terra é fixo. Nada aqui na Terra é eterno. Vocês estão entendendo? Nada aqui na Terra é para sempre. Pois, conforme está escrito, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor. Está entendendo? Seca-se a erva e cai sua flor. Então, Pedro tomou por base de exemplo, né, as folhas de uma árvore que entra em apoptose. Está entendendo? Elas caem, elas dão lugar a outra. Nada aqui é eterno, nada aqui é fixo, nada aqui é para sempre. O mundo é formado por eis. Assim é a glória deste mundo, assim é a glória do homem, assim é a glória, sabe, das mulheres. Existe ex-cantor, existe ex-jogador, existe ex-lutador de MMA, de UFC, de pugilista, ex-Miss Mundial, ex-Miss Brasil, né? Existe ex-jogador de basquete, tá entendendo? Existe ex-corredor, né, de 100 metros rasos, aquele cara que corria muito como o Usain Bolt, corre, um dia ele vai parar de correr, tá entendendo? O mundo é formado por ex, porque nada é fixo, nada é permanente, nada aqui na Terra é eterno. A Bíblia diz que é eterno aqui só a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? E o que é belo hoje, amanhã já não é mais. Vocês estão entendendo? Por conta de que a terra, irmão, a terra, ela gira,
ela gira e produz novas coisas todos os dias, conforme Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. Ou seja, todas as coisas estão sendo renovadas todo o tempo. Por exemplo, a nossa própria célula do nosso corpo, ela passa por um processo de alta renovação todos os dias. Suas células sanguíneas, suas células dos seus neurônios do cérebro, inclusive a do osso, né? As células que são ósseas aí, elas também passam por algo, todo o nosso corpo, né? Nesse exato momento que eu estou falando com você, o corpo da gente, ele vai passando por processo de renovação, porque nada é fixo, irmão. É por isso que o mundo, ele gira, para não deixar ninguém fixo em um lugar. Ninguém reina para sempre. Tá entendendo? E dentro dessa equação, você vai ver que potências caíram, como o Egito, como a Síria, como Babilônia, como a Pérsia, como a Grécia, como Roma. Elas caíram porque o mundo é feito de ex. Ninguém fica no pódio por muito tempo. Vocês estão entendendo? Ninguém fica no pódio por muito tempo. A pessoa que sobe hoje, amanhã desce. Você vai ver isso aí nas Olimpíadas. Hoje subiu uma pessoa, amanhã já desce, já dá lugar, outra já desce, já dá lugar. É por isso que a pirâmide do Egito, ela é símbolo de poder. É por isso que o chifre é símbolo de poder, por conta daquela questão pontiaguda que todo chifre tem. Tá entendendo? Então, quando você vê uma pirâmide, você vê um chifre, você vê a própria mulher, ela tem uma pirâmide de cabeça para baixo, né? No seu órgão reprodutor dividido, é símbolo de poder, meu irmão, em oposição, sabe, a Deus, porque a mulher conseguiu, com seu poderio bélico de beleza, destronar e destruir 4 atributos de Deus nos homens: a perfeição em Adão, a força em Sansão, o poder em Davi e a sabedoria em Salomão. Por isso que a mulher, ela tem uma pirâmide de cabeça para baixo. Você pode observar que é uma pirâmide de cabeça para baixo no seu órgão genital, porém, no seu órgão reprodutor, dividindo. Jesus, no calendário gregoriano, Jesus, ele viu a história antes e depois dele. Gregório foi um papa e ele oficializou o calendário nosso aqui do Ocidente. Já no calendário judaico, Jesus, ele não tem nenhuma influência. No calendário muçulmano, Jesus não tem também nenhuma influência. No calendário chinês, pela mesma coisa, Jesus também não tem nenhuma influência. Jesus só tem influência no calendário gregoriano, que é o nosso aqui, que é a maioria. Tá entendendo? E nesse calendário aqui, Jesus dividiu a história antes e depois dele. Mas a mulher é o maior divisor de água do universo, meu irmão. Ela conseguiu dividir o relacionamento entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. E até hoje é assim, porque ela tem uma pirâmide de cabeça para baixo, sinônimo de poder, que vai emparelhar com Deus, porém Deus é soberano. Tá entendendo? Então, irmão, quando se fala de pirâmide, aquelas pirâmides do Egito ali, é símbolo de poder. Você pode observar que é assim que acontece. A pessoa, todo ser humano assim, ela sobe, tudo é assim. Sobe, tem o seu ápice, tem o seu apogeu, tem a sua glória, fama, depois desce, declina. Nós nascemos, nós crescemos, nós reproduzimos, nós envelhecemos e nós morremos, meu irmão. Tá entendendo? O auge do homem, no seu apogeu, é dos seus 15 aos seus 35 anos. Dos 35 anos para baixo, a gente já começa a sofrer, né, de perca de massa. A gente já começa a sofrer um processo desumano de envelhecimento.
Tá entendendo? Então, nós vamos declinando, porque a própria Bíblia diz aqui, ó, que toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor. Tá entendendo? Seca-se o que? A erva e cai sua flor, meu irmão. Ninguém fica fixo por muito tempo, nem os impérios, como o Egito, né? Como os assírios, como os babilônicos, como os persas, como os gregos, como os romanos. Eles foram um substituindo o outro. E Deus, de antemão, já tinha avisado aos seus profetas. Porque a Bíblia diz assim: fará alguma coisa a Deus na cidade de que não avise primeiro aos seus profetas? Vocês estão entendendo? Então, Daniel, o profeta Daniel, ele viu isso. Ele viu a ascensão da Babilônia, ele viu a queda da Babilônia, ele viu a ascensão da Pérsia, ele viu a queda da Pérsia e viu a ascensão da Grécia. Ele viu a queda da Grécia e viu a ascensão de Roma. Tá entendendo? Depois ele viu, depois da ascensão de Roma, a queda de Roma. Daniel viu isso tudo, porque está escrito aqui na Bíblia, em Daniel 4, versículo 17: o Altíssimo tem domínio e poder sobre o reino dos homens e o dá quem quer, meu irmão. Deus tirou do poder o Egito e deu os assírios. Deus tirou os assírios e deu os babilônicos. Deus tirou os babilônicos e deu aos pés de Ciro. Depois de Ciro, Deus foi lá e levantou um homem chamado de Alexandre o Grande e deu a Alexandre o poder, geograficamente falando, do planeta Terra. Depois tirou Alexandre, meu irmão, começou a colocar os Césares. Júlio César foi uns, né? Ou seja, Deus é ele que coloca quem ele quer e tira quem ele quer do poder. Tá entendendo? Nenhuma dessas potências conseguiram se manter no poder por conta própria, se autofixar, se auto-eternizar-se. Nenhuma delas conseguiu. Elas foram obrigadas a passar o bastão, elas foram obrigadas a passar o cetro. Tá entendendo? Elas foram obrigadas a passar a coroa, certo? Do Egito para a Síria, da Síria para os babilônicos, dos babilônicos para os persas, dos persas para os gregos, dos gregos para os romanos e assim por diante. Por quê? Porque, meu irmão, Deus tem domínio, Deus tem o poder sobre o reino dos homens e o dá quem quer, meu irmão. Tá entendendo? Quando Deus quer substituir um poder, substituir um domínio, substituir um reino ou um império, ele vai utilizar seu poder a nível espiritual gradativamente, sem que esse império perceba, sabe? Vão ficar envolto em uma base espiritual que vai, na verdade, gradativamente tirar esse império, tirar esse poder, tirar esse domínio de cena, porque Deus, ele gradativamente, ele vai impondo o seu querer, ele vai impondo a sua vontade. A Bíblia diz bem assim que Deus está nos céus e faz tudo aquilo que lhe apraz. Então vamos lá, pessoal. Não há nada que se possa fazer, irmão, para se manter no poder. Tá entendendo? Não existe força, ciência para você se manter no poder. Você vê que tem muita gente aí, né, que para não perder a juventude, né, vai se submeter a inúmeras cirurgias plásticas, a lipoaspiração, né, se não me engano, eu acho que a palavra é essa, para não deixar de ficar jovem. Ou seja, na mente dessas pessoas, elas estão jovens e elas se negam e não querem envelhecer. Mas o tempo passa, como eu falei a você, o planeta, ele gira em torno de si mesmo, rotação, e em torno do Sol, translação. O tempo, como disse, né? O tempo não para. O tempo não para, o tempo está constantemente. E aí todos os acontecimentos, mundo afora, vai acontecendo de bom e de ruim para todo mundo, atingindo
os 7 bilhões de seres humanos existentes aqui nesse planetinha, né, que é um pálido ponto azul, nessa vastidão infindável desse universo ao qual falou Carl Sagan, que a Terra é um pálido ponto azul no universo. Tá entendendo? E também você pode observar por ciência própria, né? Que você vai ver que isso aí acontece também nas modalidades esportivas. Por exemplo, no boxe. Quem já foi o rei do boxe? O rei do boxe foi Muhammad Ali. Quem não se lembra de Muhammad Ali? Depois disso foi George Foreman. Depois foi Mike Tyson, o Homem de Ferro, o Iron Man. Depois foi Evander Holyfield, porque derrotou Mike Tyson. Tá entendendo? Depois foi aquele Lenny Lewis, que derrotou Evander Holyfield. Depois foi John Jones, né? E aí você vai para outra modalidade. E aí você vai ver atores substituindo atores, né? Os atores da década de 60, eles mais tarde vão ser substituídos pelos atores da década de 70. E os de 70 sendo substituídos pela década de 80, os de 80 sendo substituídos pela década de 90. Ou seja, os atores eles vão envelhecendo e vão sendo obrigados a passar o bastão, vão sendo obrigados, meu irmão, a deixar, né, de fazer o protagonismo, né, deixar de ser um anfitrião para muitas vezes fazer papéis mais comuns, aonde os jovens vão surgindo e tomando o espaço, e é assim que acontece, sabe? Os atores entendem isso, as atrizes entendem isso. A mesma coisa vale para cantor. Os cantores da década de 50 foram superados e substituídos pelos cantores da década de 60. E os cantores da década de 60 foram substituídos pelos cantores da década de 70. Os cantores da década de 70 foram substituídos pelas músicas da década de 80. E as músicas da década de 80 foram substituídas pelas músicas da década de 90. E aí entramos na era de 2000 e está aí até hoje. Tá entendendo? Você pode observar que os últimos campeões mundial de Copa do Mundo foram em 90 a Alemanha, depois passou mais 4 anos, veio o Brasil, mais 4 anos veio a França em 98, em 2002 Brasil de novo, em 2006 Itália, em 2010 Espanha, em 2014 Alemanha, em 2018 França e agora em 2022 está em aberto. Ou seja, nada é fixo, nada permanece para sempre. Como disse Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. E o escritor de Eclesiastes, sabe, disse algo muito sério. Não há nada de novo debaixo do sol. Tá entendendo? Não há nada de novo debaixo do sol. E tem mais. Não só isso. Veja o que ele falou em Eclesiastes 1, versículo 8 e 9, que diz assim: todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Versículo 9. O que foi é o que há de ser, e o que se foi e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa do que se possa dizer, ver, isto é novo? É o que eu falei a você, né? Tudo é cíclico, meu. O mundo é feito de ex. Eclesiastes já dizia isso há muito tempo. Tá entendendo? Dessa forma, amados irmãos, Deus tirou de cena, substituiu várias potências, como os egípcios, os assírios, os persas, os gregos,
os romanos, os hunos, os mongóis, os turcos otomanos, né? Do sultão Solimã, né? Napoleão francês foi substituído, né? Os Habsburgo caíram. Na Rússia você pode observar que Nicolau II, ele também caiu. Lenin substituiu ele, depois caiu. Stalin, que substituiu Lenin, também caiu. Hitler se levantou, também caiu. Tá entendendo? Ou seja, todos esses impérios eles foram abatidos por Deus. Tá entendendo? Então, pode ser qualquer espécie de império, ele vai cair, como todos esses aqui que eu falei caiu. Tá entendendo? Caiu os Habsburgos, o Império Habsburgo, que demorou muito para cair, viu? Foram 300 anos. O Império Católico mesmo, o Império Romano durou também, antes do Império Católico durou, o Império Romano durou meio milênio, 500 anos, mas caiu, né? Aí você vai para a França, você teve um homem chamado de quê? Napoleão, né? Napoleão caiu, meu irmão, e a França também. A França perdeu aquela guerra lá, naquele frio intenso na Rússia. Tá entendendo? E não existe homem poderoso. Você vê que o próprio Alexandre, né, que foi um dos maiores conquistadores de terra, caiu, dando espaço a 4 de seus generais. E ele foi sim aquele leopardo de 4 asas, a qual o profeta do futuro, o profeta Daniel viu. Então, irmão, aqui não tem ninguém que se fixe no poder. Todos os impérios que eu falei aqui, eles caíram diante do poderio de Deus. Eles foram substituídos porque o mundo é cíclico, o mundo gira e tira do poder que Deus quer, meu irmão. Deus disse bem assim: ó Egito, você vai dar o lugar aos assírios. Depois Deus falou: ó assírios, vocês vão dar o lugar aos babilônios. Depois os babilônicos teve que dar lugar aos persas de Ciro o Grande. Depois o Ciro perdeu a guerra para os gregos, né? Os persas perderam a guerra para os gregos. Depois a Grécia, já fragmentada em 4, perdeu a guerra para Roma. Aí surgiu os hunos, depois surgiu os mongóis, depois surgiu os turcos otomanos, depois mais tarde veio o Napoleão francês com a França, os Habsburgo, né, dominando a Europa. Na Rússia teve aquele Nicolau II, né, dominando o Império Russo, que caiu diante de Lenin. Depois Lenin morreu e deu lugar a Stalin. Enquanto isso acontecia na primeira, Hitler já se fazia presente na Primeira Guerra Mundial defendendo a Alemanha. Na segunda, ele já é o protagonista aí, né? Hitler já é o protagonista da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e depois cai a Alemanha também. Tá entendendo? E Deus ele vai tirando, tá entendendo? Então, o mecanismo que Deus usa e utiliza para abater e esmiuçar as nações é utilizando o seu poder espiritual de forma gradual, gradativamente. Tudo começou aqui na terra com Jesus. Tudo começou aqui na terra com Jesus. Quando Jesus disse assim: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E quando Jesus declarou, fraseou essa frase, ele estava aqui na terra. Mas esse cumprimento veio no momento em que, nas cartas de Atos, né, há uma ascensão de Jesus para os céus. Acontece que Jesus ele vai subindo, sabe? E ele vai subindo, ele vai desaparecendo. E já nos céus, no domínio espiritual, João vê o quê? Ele vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que esse Cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele vai pegar o quê na mão do Pai, que está sentado ao trono? Ele vai pegar o rolo, tá entendendo? Para desatar seus selos.
pois o reino de Jesus, ele nunca foi deste mundo. Ele subiu para reinar a nível espiritual, tá entendendo? Já no mundo espiritual, onde ele se faz presente, o Cordeiro, ou seja, Jesus, ele toma o rolo das mãos do Pai, da mão de Deus. É aí que você vai ver agora o desfecho das coisas. Que todo poder, conforme ele disse ainda aqui na terra, que todo poder foi lhe dado nos céus e na terra. Quando ele pegou o rolo da mão de Deus, do Pai, todo o poder foi passado do Pai para o Filho, cumprindo-se assim o que o próprio Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, declarou: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Com o rolo nas mãos, ele abriu os selos, mostrando que o poder e o domínio agora lhe pertence. E o que é que vai acontecer agora? Com poder na mão, ele domina todo o globo terra a nível espiritual. Tudo ele domina. De uma pequena, e tímida empresa de negócio a uma mega empresa, a um império, tá entendendo? A um império, um reino, uma dinastia, um poder, um domínio, uma força, uma ditadura. Jesus, ele tem poder para poder destronar e substituir agora quem e o que ele quer e quando ele quiser, tá entendendo? Ou seja, para derrubar um poder ou um império, só basta, irmão, Jesus utilizar o mundo espiritual e projetar esse mundo espiritual contra esse poder que vai corroer, que vai desestabilizar, que vai enfraquecer, que vai fragmentar, que vai sacudir, que vai abalar apenas três poderes ou três pilares. O primeiro é enviando a guerra, sabe? Como nós estamos falando de império, que vale também para outras coisas também, vamos ficar fixo aqui só no império, né? Para as coisas não fugir um pouco do controle. Para vocês entenderem, sendo que esse império pode ser uma empresa, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser qualquer coisa. Um clube de futebol, né? Pode ser uma entidade, pode ser uma denominação de igreja que está falindo, pode ser qualquer coisa, mas eu estou falando exclusivamente de império. Ok? Vamos lá. Então, três coisas são fundamentais para destroçar, desestabilizar, enfraquecer, fragmentar, sacudir, abalar qualquer império. Tá entendendo? O primeiro de todos chama-se guerra. Tá entendendo? Ou seja, a concorrência vai gerar guerra. Você vai ver que uma guerra que ela se estende a nível prolongado e onde ela se instala, ela vai gerar ali um desequilíbrio financeiro, tá entendendo? Ela vai desmoronar, ela vai desestabilizar, ela vai destronar, tá entendendo? Ela vai destruir qualquer espécie de império, meu irmão. A guerra faz isso, tá entendendo? Foi assim com o Egito, foi assim com a Síria, foi assim com a Babilônia, foi assim com a Pérsia, foi assim com a Grécia, foi assim com a Roma. Guerras ruíram tanto internamente como externamente, eclodindo dentro dela e fora delas também. Esses impérios não conseguiram de maneira nenhuma se fixar, se manter no poder. Eles queriam, mas como eu falei a você, a terra gira e também gira em torno do sol, da luz, e Deus é a luz. Por isso que o primeiro cavaleiro, que eu não citei, é aquele que é a voz de comando de Deus. É onde Deus emana a sua sabedoria, emana a sua soberania, emana o seu querer, o seu efetuar. Sabe? A Bíblia diz que Deus está no céu e faz aquilo que lhe agrada. A sua palavra não volta vazia. Ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Então o que Deus quer vai acontecer. Está entendendo?
E Deus ele vai então sacudindo esses impérios, utilizando a guerra, sabe? E com a guerra sendo utilizada, vai sucumbir, sabe, os pilares desses impérios. E eles vão sucumbir, certo? Diante da guerra. Logo depois da guerra, óbvio, né? Que vinha o quê? Vinha fome, irmão. Tá entendendo? Vinha fome. Uma guerra literalmente mesmo. Depois tá tudo caos, no escombro, só resta agora a fome. Vale também para a empresa, né? Tem empresa que tá aí, depois de uma batalha, né? Na tentativa de derrubar outro império, na tentativa de se manter. Quando essa empresa cai, o que é que acontece? Só lhe resta dívida. E dívida traz o quê? Escassez. Uma nação, depois de uma guerra, irmão, só lhe resta a escassez de víveres, inadição, fome, miséria. A guerra traz isso tudo e junto com ela vem a desestabilização financeira, vem a desestabilização econômica. Tudo por conta de que da guerra que gera morte em todos os setores. Tá entendendo? Outro problema instalado contra as nações que Deus queria prestar conta e derrubar, era que depois da guerra que Deus enviava a guerra a essas nações, o império sofria agora com o inferno e a morte e o inferno. Tá entendendo? Você percebeu que a Bíblia, ela é um livro que está sempre à frente de seu tempo e definiu muitíssimamente bem e com precisão, de forma cirúrgica, tudo que vem depois de uma guerra. Tá entendendo? Então, da onde se tirou isso aí? De Apocalipse, meu irmão. Apocalipse. Deus, quando ele quer abater o império, o que é que Deus vai fazer? Deus, ele quer abater o império, ele vai enviar os 4 cavaleiros de Apocalipse. Tá entendendo? Ele vai enviar os 4 cavaleiros de Apocalipse. E esses cavaleiros de Apocalipse, eles estão subordinados, subalternados, submissos à voz de comando de Jesus. O primeiro cavaleiro